Hoje a palavra de Deus fala sobre praticar e ensinar os mandamentos. Como Jesus fez isso na prática do seu dia a dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, que alegria estar com vocês. Lembro aí, para quem ainda está chegando, não tem pouco tempo acompanhando as homilias, compartilhem, possam levar cada vez mais essa palavra adiante. E lembrando que temos na descrição dos vídeos, tem lá o link da qual você pode entrar nos grupos de Telegram, de WhatsApp, para que você possa receber direto no aplicativo as homilias e também os vídeos que eu tenho postado no meu canal. Então vamos juntos, se você deseja, fica aí esse convite. Hoje eu quero trabalhar com vocês a palavra em Mateus capítulo 5, de versículo 17 ao 19. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensei que vinha abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a uma só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor do reino dos céus. Porém, quem os pratica e ensina, será considerado grande no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queremos ser este que é grande no reino dos céus. Queremos realmente praticar e ensinar a palavra. E aqui tem uma coisa que é muito importante, que há uma unidade entre praticar e ensinar. Vocês vão observar que muitas vezes um professor ele pode dar aula, mas ele não pode praticar aquilo que ele está dando aula, né? Muitas vezes lá na faculdade um professor falava sobre os pobres, falava sobre a importância dos pobres, como devemos acolhê-lo, mas a prática daquilo muitas vezes não era vista. Existia uma dificuldade de se praticar, mas de ensinar não. Eu falo isso que estar aqui nessa posição de ensinar, ela é mais simples, embora, lógico, eu tenha todas as dificuldades de estar aqui diante da câmera, mas eu digo simples no sentido de que eu posso falar, mas talvez não posso fazer aquilo que estou dizendo. Mas vale uma coisa, né? Isso também é importante para nós. O Senhor, ele dá autoridade a algumas pessoas, ele diz assim, obedecei os fariseus. Embora eles não façam, né? Estou aqui fazendo as minhas palavras, mas mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Embora eles não façam aquilo que eles falam, vocês devem obedecer, porque eles estão sentados na cátedra de Moisés. Eles sentaram-se lá e têm autoridade. Por isso a gente deve fazer aquilo que os nossos superiores, aquilo que as pessoas que Deus nos confiou, possa realmente ser esses canais da graça de Deus. Olha que interessante, que muitas vezes Deus vai nos chamar a uma obediência a pessoas que talvez não sigam aquilo que elas falam. Mas você não está obedecendo a pessoa, por isso se o testemunho dela não é de acordo, eu caio fora. Porque é isso que o mal tem tentado fazer. Uma pessoa começa a pregar, começa a dizer uma palavra que possa levar muitas pessoas para frente, vem alguém e já quer quebrar aquela pessoa moralmente. Mas mesmo que aquela pessoa tenha praticado uma iniquidade, se o que ela disse é verdade, você precisa seguir. Bom, deixamos isso à parte, que não era esse o objeto da nossa meditação hoje. É esta unidade entre meditação, ou seja, entre aquilo que eu medito, aquilo que eu ensino e aquilo que eu pratico. E aí temos uma diferença, que antigamente o mestre, ele tinha os seus discípulos. E como era essa vivência? Era uma vivência conjunta. Jesus, ele não só falou aos seus discípulos, ele viveu com os seus discípulos. Aqui tem uma diferença, porque a fala, ela é traduzida em prática. E muitas vezes a pessoa nem fala, ela vive aquilo e aquela vivência transborda. Quantas vezes a gente vai ver nos nossos pais atitudes e a gente vai repetir, né? Costumo dizer assim, bom, porque eu gosto de ler?
Porque muitas vezes não é que meus pais ficam me dizendo vai ler, vai ler. Muitas vezes eu chegava em casa e meu pai estava lendo um livro. Quando você vê o teu pai com prazer fazendo aquilo, a consequência é que você, que é filho, vê naquela atitude algo bom. Quando você está fazendo um discipulado e aquela pessoa que está te passando, ela começa a mostrar com a vida, aquilo é fantástico. Quantos santos nós temos aí que justamente disseram nem tantas coisas, não falaram grandes discursos. Se você pegar alguns santos assim muito importantes, que tem até alguns discursos, como São Curadás, mas você vai ver que é a prática. É a prática do dia a dia, é a prática da vivência. Ver São Francisco era muito mais forte do que ouvir a sua pregação, mas aquilo que ele falava, ele vivia. Pais, irmãos, você que tem irmão, você que tem sobrinhos, tem primos, nós queremos passar o Evangelho para nossas famílias, mas nós precisamos unir prática com ensinamento. Porque embora a gente deva seguir aquilo que é correto, mesmo que a pessoa não dê testemunho, por um outro lado, da nossa parte, nós devemos fazer tudo para que nós possamos dar sempre testemunho daquilo que nós falamos. E aí está a dimensão da proximidade. Porque hoje a gente faz isso por redes sociais, ninguém está aqui convivendo comigo, ninguém está do meu lado para ver se existe uma prática daquilo que eu falo. Mas quem mora com você, meu caro, quem faz parte da sua família, está vendo muito mais as suas práticas do que o que você fala. E é as suas práticas que vão determinar o Evangelho que eles vão ler, porque dificilmente eles vão parar para meditar esta palavra. Dificilmente eles vão estar aí fazendo com você, ouvindo uma formação, ouvindo uma homilia, uma meditação pela internet. Não vão. Mas se eles verem você viver um amor, aquilo vai atrair. Lembra daquele testemunho que eu falei do skinhead que foi lá e viu jovens pulando na chuva no meio da Praça da Sé com maior alegria? Aquele evangelho que ele leu ali, ele não vai esquecer nunca mais da vida dele. Porque é um evangelho que se lê com a vida. E eu queria que isso se tornasse real, porque à medida que nós ensinamos, não só com palavras, mas com a prática, estamos lá, estamos indo para a direção correta. Se tornaremos grandes no reino dos céus. Não simplesmente pelas nossas palavras, mas por nossa prática também. Prática e ensinamento devem estar unidos. Sem essa unidade, a tua palavra mais será um contratestemunho do que uma graça. E isso nós não precisamos. Vamos juntos, que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.